pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre análise sintática externa e nós vamos falar sobre os 5 tipos de orações coordenadas sintéticas que nós temos na língua portuguesa. Nós vamos começar pelas orações aditivas. Elas dão a ideia de adição, de sequência de fatos ou de sequência de pensamentos mesmo. E nós vamos usar para marcar essas orações e, nem ou as duplas, não só, como também, e não só, mas sempre aqui em duplas, tá bem? Vamos pensar aqui num exemplo. Ele falou comigo e saiu de casa. Aqui nós podemos pensar que é uma informação adicionada a outra, sem que uma mude a outra necessariamente, ou simplesmente uma sequência de fatos. Primeiro ele falou comigo, depois ele saiu de casa. Já nas adversativas, nós temos a ideia de contraste, de oposição ou de ressalva da segunda oração em relação ao que está escrito na primeira. Nós vamos usar para sinalizar essa oração mas, porém, todavia, contudo, no entanto. Aqui no exemplo, ela foi embora, mas deixou suas coisas para trás. Quando a gente pensa nas informações que ela foi embora e o que ela fez com as coisas dela, a gente imagina que, quando ela foi embora, ela levou as coisas dela junto. Mas não foi o que aconteceu. Então é justamente para dar a ideia de oposição ao que era esperado para essa primeira oração que a gente vai usar uma oração adversativa. Então, ela foi embora e, como não era esperado, ela deixou as coisas dela para trás, ao contrário do que a gente espera, que é que ela leve as coisas dela junto. Nas orações alternativas, a gente tem a ideia de alternância, de alternativa mesmo ou até de exclusão. Aqui nós vamos utilizar pares de termos para sinalizar essas orações, mas podem ser utilizados em apenas uma oração. Por exemplo, você vem conosco ou fica em casa? Aqui nós temos a ideia de alternativa, em que tu tá dando duas alternativas para a pessoa. Ou a pessoa vai contigo, ou a pessoa vai ficar na casa. E percebam que eu usei apenas uma vez o ou. E ele já está dando a ideia de alternativa entre as duas orações, que é o que a gente pretende aqui. Nas orações conclusivas, nós temos a ideia de conclusão, de dedução ou de consequência. Nós podemos usar nessas orações logo, portanto, assim, por isso, ou pois, depois do verbo da segunda oração. Vejamos o exemplo. Perdeu a carona, logo voltaria a pé. Aqui a gente percebe que o segundo acontecimento teve como causa o primeiro. Ele está voltando a pé porque ele perdeu a carona. Já nas orações explicativas, a gente tem a ideia mesmo de explicação, de motivo, de razão. Nós vamos usar para sinalizar essas orações porque, que, porquanto e o pois antes do verbo da segunda oração. No exemplo, ela logo dormiu porque tinha acordado cedo. A gente está explicando que ela acordou cedo e por isso ela logo dormiu. Aqui a gente percebe uma diferença bem importante entre conclusivas e explicativas. Quando eu digo perdeu a carona, logo voltaria a pé, eu estou dizendo que essa era a alternativa que ele tinha naquele momento. Mas eu poderia dizer perdeu a carona, logo voltaria de ônibus, logo ficaria ali mesmo, logo esperaria outra carona? Aqui não, aqui eu estou dizendo que se ela dormiu cedo, foi justamente porque ela acordou cedo também. Bom, pessoal, essas são as 5 orações coordenadas sindéticas que nós temos na gramática da língua portuguesa e nos próximos vídeos nós vamos continuar falando sobre análise sintática externa. Até mais!